Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Gotas de sangue. Jesus saindo do Getsemane foi para o monte orar, e também seus discípulos lhe seguirão. Quando chegaram naquele lugar, Jesus disse: orai, para que nunca entreis em tentação. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu seu clamor e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então neste momento que de nós ali lembrou, gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E apareceu do céu um anjo que confortava os de agonia. Intensamente ele orava mais, e o seu suor tornou-se gotas de sangue de um meigo gosto. Sangue corria até o chão.
certa distância, e de joelhos rogava ao Pai, dizendo assim: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, nesse momento, que de nós ali lembrou gotas de sangue por nossas culpas ele suou. A morte de Jesus Cristo não deve ser lembrada somente para mover o sentimento religioso do cristianismo, como uma comemoração fúnebre. Fala-se e comemora-se paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aliás, dentro desses 2 séculos, é o único ser que tem essas 3 etapas: paixão, morte e ressurreição. Sim, ressurreição para permanecer vivo eternamente. É Jesus Cristo. É a única pessoa. Porém, a sua morte, bem como sua paixão, que é a expressão do amor ardente pelas nossas almas, muito menos a sua ressurreição, deve ser lembrada somente para mover o sentimento religioso do mundo chamado cristianismo, como uma comemoração apenas. No caso da morte, é uma comemoração fúnebre. No caso da ressurreição, é uma comemoração de vitória, de aleluia, de alegria, de mensagem. Mas nada resolve, como história apenas. Comemoração histórica. Isso deve ser uma experiência pessoal, individual. Para o cristão individualmente, Jesus Cristo não morre de ano em ano. A sua morte não é lembrada somente na chamada Semana Santa, na chamada Sexta-feira da Paixão. Mas ela é vivida, sentida na experiência da alma, dos sentimentos, do arrependimento, na hora que o Espírito Santo o convence do pecado. Ele se encontra totalmente perdido. O indivíduo, a pessoa. E naquele momento, o Espírito Santo que o convenceu lhe mostra a cena do Calvário. Lhe dá a mensagem da cruz. Lhe dá a via de escape.
lhe oferece o que foi oferecido para o ladrão arrependido e para todos quantos se arrependeram no passado, na história bíblica. Então, esse indivíduo, o cristão individualmente falando, encontre na morte de Jesus Cristo a expressão máxima da vontade de Deus, entendendo que vontade é uma faculdade do ser humano, tratando-se do ser humano na nossa dimensão. Isto é uma faculdade. E Deus, como ser supremo, celestial, glorificado, dispõe desta vontade, porque o homem foi criado à sua semelhança. Então Deus tem a vontade, faculdade de representar mentalmente um ato que pode ser ou não praticado em obediência a um impulso, a motivos ditados pela razão. Então Deus tinha vontade de expressar seus atributos, por isso permitiu a queda. E o motivo ditado pela sua razão de se tornar homem foi este: expressar seus atributos de Salvador, permitindo a queda. De expressar seus atributos, incluindo aí a cura divina, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é Jeová Rafa. Então fomos encerrados numa dimensão que adoece, que é efêmera, que é passageira. Então ele tinha esse sentimento que o incitou a atingir o fim proposto por esta faculdade, por esta vontade. Então foi por isto que lá no Getsêmani, que deve ser lembrado não simplesmente como um fato histórico religioso, mas deve ser lembrado como uma experiência pessoal, que você estava com ele, ali no Getsêmani, que você estava com ele na sua paixão, não dormindo propriamente como os três escolhidos, mas você foi despertado pelo Espírito Santo, que lhe convenceu do pecado e te levou à mesma agonia, a experimentar do mesmo cálice. Paulo passou por essa experiência a ponto de dizer: estou crucificado com Cristo. E a Bíblia diz, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali ele estava praticando o que ele ensinou. Ali estava cumprindo a oração do Pai Nosso, que encerra em si, é uma síntese de todo o sermão orado, de toda oração de 10 horas, de 15 horas, de 24 horas por dia, de 30 horas, de 50 horas, de 1 ano, de 10 anos, de 50 anos. Oração que é uma suma, é uma sintetização, é a concentração de toda a petição da dimensão humana, do ser humano, da alma. Isto quando não é feito como reza, como uma coisa decorada. Você analisa o Pai Nosso no Espírito e você encontrará que ali existe toda a necessidade do ser humano concentrada naquilo, nessas poucas palavras.
Então, ele estava cumprindo aquilo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele procurou evadir-se como homem, a parte humana, porque como homem ele foi totalmente humano, como Deus ele foi totalmente Deus. E ali era o próprio Deus, fazendo a sua parte humana, sentir, sofrer e cumprir a sua vontade. Por isso ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí está o desencontro. O desencontro da fé cristã, da chamada fé do cristianismo. É que nós queremos que seja feita a nossa vontade. E sendo a nossa vontade realizada, nós temos aquilo como prova que Deus está conosco. Temos prova que somos cristãos. É quando a nossa vontade é satisfeita, é realizada, é quando nossa oração é respondida. Mas se a nossa oração for como a do Pai Nosso, no Espírito e na verdade, esta é a vida de Cristo em nós, então, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali estava, ouvintes amados, o cumprimento da faculdade, a expressão da faculdade de Deus em relação à vontade. Deus podia cumprir nele isto, porque o motivo, a razão dele se encarnar, dele se tornar Emanuel, era para comprar almas, resgatar almas, e não havia outro resgate, outra forma de resgatar. Não era pela vida limpa, não era por ser cumpridor dos mandamentos, não era pelo ouro, nem pela prata, nem pela religião, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso Paulo disse: zelai do rebanho, cuidai do rebanho, que ele comprou com seu próprio sangue, de Deus, o rebanho de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue, porque o sangue do Filho é o sangue do Pai. Não é o sangue de uma segunda pessoa, porque o Pai é Espírito. E ele, para derramar sangue, ele tinha que se fazer pessoa, ser humano, tornar-se sangue. E foi por isso que ele fertilizou um óvulo com seu próprio sangue e veio ao ventre de Maria e se encarnou. Ali era o sangue de Deus, fluindo, correndo, irrigando as veias de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aquelas gotas de sangue eram gotas do sangue de Deus. A morte de Jesus Cristo não deve ser lembrada somente para mover o sentimento religioso do cristianismo, como uma comemoração fúnebre. Aquele dia no Calvário deve lembrar o cristão que ele, você, nós estávamos com ele crucificados, dizendo juntos: lembra-te de nós quando entrares no teu reino. Se ele nasceu, nós também nascemos. Se ele morreu, nós também morremos. Mas se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E esta é a justificação da nossa fé. Justifica plenamente fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Aceitar as coisas contraditórias, aceitar o escândalo da cruz. Se Maria não aceitasse,
ela teria se escandalizado com a mensagem do anjo, porque o anjo não lhe dissera que ele seria desprezado, cuspido, crucificado. O anjo lhe deu a mensagem do fim. O anjo lhe deu a mensagem do encerramento da coisa apenas. Disse assim para ela: e ele se assentará no trono de Davi, ele será poderoso e forte. O anjo não lhe avisou do escândalo que haveria, da contradição que aconteceria. Não a preveniu disto, mas ele preveniu a sua igreja. E Paulo disse que a maior pedra de escândalo que foi posta na terra foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. E ele é a mensagem da hora. Crucificaram a Cristo novamente. Você o crucifica rejeitando sua mensagem, sua palavra no momento. Você erige uma rude cruz para ele. Mensagem da cruz. Rude cruz se erigiu. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Qual é a mensagem da cruz? É a história da crucificação de Jesus Cristo lá em Jerusalém? A mensagem da cruz no tempo de Lutero era a sua mensagem. De Wesley era a sua mensagem, trazer a cruz, sacrifício, sofrimento. Qual é a mensagem da cruz nesta hora? Quem tem que negar a si mesmo religião, credos e dogmas para viver a sua mensagem? É somente aquele que crê na mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, a qual vos anunciamos o ano todo. Então agora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, a mensagem espiritual. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixas cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe com esta oração. Nela está o seu pão material, espiritual. Nela está a vontade de Deus. Nela está a sua saúde. Nela está o poder, o reino e a glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali.
Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A cruz ainda está firme. A cruz ainda firme está. Aleluia, aleluia. E para sempre ficará. Aleluia, aleluia, pois o inferno trabalhou, Satanás rancor mostrou, mas ninguém a derribou. Aleluia, pela cruz. Aleluia, aleluia, aleluia por Jesus. Aleluia, aleluia, quem triunfa é só Jesus. Ali rendeu o Salvador. Aleluia, aleluia, a vida pelo pecador. Aleluia, aleluia, foi ali que triunfou. Salvação nos outorgou, sim, o céu nos conquistou. Aleluia, pela cruz. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia, quem triunfa é só Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia por Jesus. Aleluia, aleluia, quem triunfa é só Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo é um triunfo que justifica a nossa fé em seu sangue, em seu nome, em sua palavra, em suas promessas. A ressurreição de Jesus Cristo é, portanto, a justificação, o fundamento, a base, o porquê da nossa fé. Nós encontramos isto na carta de São Paulo, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Agora, ouvintes, nós devemos compreender nesse instante algo sobre a paixão de Jesus. Jesus não teve paixão somente em uma semana, somente na véspera do seu sacrifício, da sua morte. Uma vez que a paixão, neste sentido, relacionada com Cristo, é o amor ardente que faz sofrer. E ele sofreu durante toda a sua vida, e muito especialmente durante seu ministério, porque ele tinha paixão pelas almas, ele tinha compaixão do povo. E esta paixão, este amor ardente, rasgou tradições de séculos, tradições religiosas, para dar água à mulher samaritana. Ele fez isto. Ele comeu com publicanos e pecadores. E eles chegaram a dizer que este homem não é de Deus, porque faz milagres, cura no dia de sábado. Os fariseus o identificaram como não sendo de Deus. Ora, se não era de Deus, era do lado oposto de Deus, seria do diabo. Justamente por causa do sábado. Você lê isto em São João, quando ele curou aquele cego de nascença. Então eles tiraram a sua conclusão que ele não era de Deus porque ele não guardava o sábado. Jesus não guardava o sábado, porquanto o sábado no Velho Testamento era a sombra dele. Ele era o cumprimento do sábado, que quer dizer descanso. E ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
na oração que ele ensinou para a igreja, ele não disse: santificado seja o teu sábado, como diz no Velho Testamento, mas sim, santificado seja o teu nome. Agora, tudo isto, esta paixão, este amor ardente pelas almas, por cumprir sua missão, seu ministério, o levou à cruz, o levou a pagar um preço muito caro: separação de Deus. Porquanto separar-se dos seus discípulos, naturalmente, era doloroso, mas sabendo do que se tratava e que voltaria para eles, cruzaria o caminho novamente, voltando em forma de espírito, quer dizer, aquele mesmo espírito que estava nele viria sobre os discípulos. Então Jesus era consolado nesse sentido. E também não é a separação da sociedade, com a qual ele nunca combinou, com a tradição, com a ordem religiosa do momento, não lhe causou sofrimento, mas sim separação de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Para ir ao inferno. Ora, para começar, Deus não podia morrer. Deus não morre. Então Deus tinha que deixar a parte humana. A parte humana, o corpo, a carne, o sangue e a água lá na cruz. Porque Deus não morre. Como o homem também não morre. O espírito não morre. Sua alma não morre. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus o abandonou para que ele morresse e para que ele fosse ao inferno e pregasse as almas encarceradas que rejeitaram a graça no tempo de Noé. E também, mais do que isto, destrancar as portas e trazer consigo Abraão e outros tantos do Velho Testamento que o cortejariam para cumprir o Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Eles disseram: de cá. Aí responderam de lá: quem é este Rei da Glória? Eles responderam: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então aquele a quem eles estavam cortejando para a glória era Senhor, Senhor dos Exércitos. Com razão, o então Saulo de Tarso, que não trataria quem quer que seja de Senhor, a não ser Deus, Jeová, disse: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Isto aconteceu há quase 2000 anos. Jesus enfrentou esta paixão, viveu esta paixão durante toda a sua vida aqui na terra. E a sua morte foi uma culminação,
foi uma consequência do seu amor ardente, que rompeu com a tradição, porque se ele apenas curasse os enfermos, respeitando as tradições, eles próprios disseram: não te condenamos por causa das obras, mas porque tu dizes Deus. Ora, eles sabiam que quem dissesse que era filho de Deus, filho do homem, era Deus. Então fazes a ti mesmo Deus, dizendo que és filho de Deus. Então, quando nós falamos Jesus, filho de Deus, nós estamos falando do próprio Deus, porque quem vê a mim vê o Pai, disse ele a Filipe. E disse ele: eu e o Pai somos um, manifestei o teu nome aos homens. Mas como ele pagou caro por causa disto, por causa desta identificação, aqueles que vivem a mensagem nesta hora, que o identifica como Pai da eternidade, e que reconhecem que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi manifestado aos homens, conforme São Pedro foi revelado com a chave dos céus, e São Paulo e todos os Atos dos Apóstolos, batizando o povo em nome de Jesus Cristo, também tem que sofrer o desprezo, a ignominia, tem que ser crucificado. Ora, Jesus enfrentou a paixão como Cristo, ungido que era. Ele não enfrentou a paixão, ele não viveu a sua paixão com autocompaixão, com auto-misericórdia. Ele disse: não choreis por mim, antes chorai por vós mesmas, por vossos filhos. A sua paixão, o seu amor ardente o levou à morte. Por fim, ele foi à sepultura. Mas ele não ficou lá. Dentro de 72 horas, dentro de 3 dias, ele deveria triunfar, cumprir o seu ministério e deixar bem claro para o mundo que o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim o aguilhão da morte, que é o pecado. Mas mesmo assim, este foi quebrado lá na cruz. Porque Paulo disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre o pecado. Ele triunfou sobre as doenças. Triunfou sobre os demônios. Ele triunfou sobre as tradições. Ele, na verdade, cumpriu tudo o que estava escrito a respeito do Messias. A mensagem do anjo a Maria, de fato, seria cumprida, será cumprida. Ele se assentará no trono de Davi, todo-poderoso. Agora isso se trata perfeitamente do poder vivificador. Então Paulo disse: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em quem vós habita. Eu pergunto: qual foi o profeta que foi falar a palavra para Jesus ressuscitar? Foi o seu precursor da primeira vinda? Então teria que João ressuscitar primeiro para vir falar a palavra, e os santos do Velho Testamento, inclusive Jesus primeiro, ressuscitar. Mas não foi assim. E se não foi assim, não será assim. Pense na segunda vinda. Seria a voz do segundo mensageiro, do segundo precursor, que viria trazer a primeira ressurreição que está para acontecer? A Bíblia responde que não. A Bíblia diz que não.
Qual a voz que trouxe a Jesus? Foi o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, que habita em vós? Sim, é Ele que dos mortos também nos vivificará. Se é que Ele habita em nós. Esta é a condição. Vamos nos considerar como sepulcros. O que na verdade somos é templos do Espírito Santo. Mas como homens, somos pó da terra. Somos sepulcros. Sepulcro, isto é, no sentido de sermos pó da terra. Cristo ressurgiu do lugar em que Ele estava. E a tumba aberta é a maior mensagem da ressurreição. O coração aberto é a maior mensagem para o momento. Mas isto é se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita em nós. Romanos 8, verso 11. Então você olha lá no monte, há uma cruz, mas ela está vazia. Não temos um Cristo crucificado hoje. Não temos um Cristo no sepulcro hoje. Nós temos um Cristo ressuscitado que pelo seu Espírito está cruzando o caminho novamente durante 7 eras. Durante 7 eras Ele está cumprindo aquilo que Ele disse: vou e venho para vós, não vos deixarei órfãos. Isto quer dizer que Ele era Pai, porque somente Pai pode deixar órfãos. Se somos filhos, Ele é Pai. E Ele disse: não vos deixarei órfãos. Ele estava falando na primeira pessoa, não na terceira pessoa, dizendo: o Pai não vos deixará órfãos. Mas Ele disse assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Cruzarei novamente este caminho. E Ele tem cruzado através das eras, descido às sepulturas, pregado às almas encarceradas, e agora vive no seu coração, havendo-se um testemunho de uma cruz vazia, de uma tumba vazia. Olhem lá no monte uma cruz, vejam, mas a cruz está vazia. Lá naquela cruz eu sei que um dia, sob um sol ardente, alguém morria para dar ao homem liberdade. Ele se entregou com muito amor. Esse alguém se chama Jesus Cristo, e é da humanidade o Salvador. Olhem para a cruz enquanto é dia, porque a noite vem e não se vê. Aquela cruz me traz tanta alegria, e a luz que faz nos reviver. Todos que olharem para a cruz hão de sentir em si uma forte luz, pois morreu ali para dar vida. O homem e seu nome é Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo é um triunfo que justifica nossa fé em seu sangue, em seu nome, em sua palavra, em suas promessas. A fé na cura divina, a fé na vida justificada, lavada e redimida no seu sangue,
A fé no arrebatamento, a fé no rapto, a fé perfeita que é baseada no perdão. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Nesse instante, tome a mensagem da ressurreição como um triunfo de Jesus Cristo individual na sua vida, no seu coração. A pedra saiu, o coração está vazio de tudo que é mal. Deus te abençoe e te encha do Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos. Não aguarde outra voz a não ser aquela do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, tome esta fé, como Abraão tomou, porque ele nula está dando neste momento. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.
enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus que vivo está.